Terceira lei: transformações isovolumétricas. São chamadas de transformações isovolumétricas as transformações que ocorrem em volume constante. A elevação de temperatura sem variação do volume ocasiona o aumento da pressão sobre o gás. Os estudos quantitativos sobre a relação entre pressão e temperatura para diversos gases, feitos por Charles e Gay-Lussac, levaram à mesma conclusão. Assim foi estabelecida uma outra lei, conhecida como a segunda lei de Charles e Gay-Lussac. Lembrando, um gás sofre uma transformação isovolumétrica quando seu volume é mantido constante, variando a temperatura e a pressão, onde temos a relação matemática P1 dividido por T1 é igual a P2 dividido por T2, onde P1 é a pressão inicial, T1 a temperatura inicial, P2 a pressão final e T2 a temperatura final. Exemplo 1. Transformação isovolumétrica. Um recipiente fechado contém hidrogênio a uma temperatura de 275 Kelvin e uma pressão de 660 milímetros de mercúrio. Qual o valor da pressão exercida quando se eleva a temperatura a 335 Kelvin? Utilizando a fórmula da transformação isovolumétrica, nós vamos ter P1, que é a pressão inicial, dividido para T1, que é a temperatura inicial, igual a P2, que é a pressão final, dividido para T2, que é a temperatura final. Substituindo, nós vamos ter pressão inicial, 660 milímetros de mercúrio, dividido para a temperatura inicial, que é 275 Kelvin, igual a P2, que é a pressão final que estamos caçando, dividido para 335, que é a temperatura final. Dividindo 660 por 275, nós vamos obter 2,4 igual a P2 dividido para 335. Multiplicando, nós vamos ter 2,4 vezes 335 igual a P2. Ao multiplicar 2,4 vezes 335, nós vamos obter o valor da pressão final. O valor da pressão final é 840 milímetros de mercúrio. Exemplo 2. Transformação isovolumétrica. Um frasco fechado contém um gás a 320 Kelvin, exercendo uma pressão de 2,88 atmosferas. Se provocarmos uma elevação na sua temperatura até atingir 410 kelvins, qual será a sua nova pressão, mantendo-se constante o volume? Usando a fórmula da transformação isovolumétrica, temos P1 dividido por T1 igual a P2 dividido por T2. Substituindo os valores, teremos a pressão inicial de 2,8, 320 temperatura inicial, igual a P2, que é a pressão a qual vamos calcular, e 410 a temperatura final. Efetuando a divisão de 2,88 por 320, temos o resultado de 9 milésimos, igual a P2 dividido por 410. Como 410 está dividindo P2, ele passará multiplicando 9 milésimos, ficando desta forma. Efetuando o cálculo, 9 milésimos vezes 410, teremos a pressão final, que é de 3,69 atmosferas.